Olá, prazer muito grande estar com todas e todos vocês. Meu nome é Eider Pinto, eu sou médico sanitarista, fui liderança do Movimento Estudantil de Medicina, trabalhei como médico de família na periferia de Aracaju e tive a oportunidade de atuar na gestão, tanto no município, no caso em Aracaju, quanto no governo do estado da Bahia e no governo federal, cuidando justamente da atenção básica e trabalhando também na Secretaria de Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde, responsável justamente pelo nosso tema, das relações de trabalho, a gestão do trabalho e a gestão da educação no SUS, além do programa Mais Médicos. Nosso tema nessa discussão de hoje são as relações de trabalho no Sistema Único de Saúde. Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção para vocês é que as características e relações de trabalho no SUS têm algumas especificidades. Alguns teóricos da área, e eu vou poder trabalhar isso no material de apoio, eles dizem que na saúde, como também na educação, em grande parte na assistência social, as relações de trabalho, o processo de trabalho, ele é um processo de trabalho que ele guarda muita autonomia e criatividade. Eles chamam isso, no caso, Emerson Merri chama isso, por exemplo, de trabalho vivo. Ou seja, ele compara o que é o trabalho, por exemplo, numa fábrica, ou mesmo o trabalho de artesanato, quando um determinado artesão está fazendo uma cadeira, onde você consegue medir esse trabalho, olhar a qualidade desse trabalho pelo produto, o carro feito ou a cadeira feita, e ele compara com o trabalho na área da saúde. Ou seja, na saúde você tem um elemento muito importante do trabalho, que é da relação entre o profissional de saúde, a equipe e o cidadão. Você tem mais autonomia na maneira como esse sujeito vai desenvolver. Por mais que você possa dizer, olha, o trabalho tem que ser assim, ou a aula tem que ser assim, assado e etc., tem uma grande autonomia relacionada à produção do trabalho pelo profissional da educação e do profissional da saúde. O que isso é importante? Isso é importante para poder perceber que o trabalho na saúde ele é menos controlável, que é fundamental você ter a adesão e a participação do trabalhador. É fundamental você ter um trabalhador que gosta do que ele está fazendo, que ele está satisfeito com aquilo e que se ele é um trabalhador que se mobiliza e ele está comprometido com a sua atuação em saúde, ou, por exemplo, outro caso que eu dei, que era a atuação na educação. Outro elemento fundamental é que as características desse trabalho colocam um imperativo, que é a participação do trabalhador na organização e gestão do seu próprio trabalho. Então, é fundamental que as instituições de saúde elas sejam democráticas, que elas envolvam os profissionais que estão relacionados a um determinado serviço, seja uma unidade básica de saúde, seja uma atuação no território relacionada a uma epidemia, seja num hospital, seja numa ambulância do SAMU. A equipe ela tem que dialogar sobre o que ela tem que fazer, ela tem que refletir sobre o que ela faz, aprendendo sobre o que ela faz e necessariamente a gestão tem que ser compartilhada e tem que ser mais horizontal e democrática. Para que você tenha, inclusive, os interesses que são fundamentais nessa relação de trabalho, é importante que essa cogestão não seja só, por exemplo, do trabalhador e da gestão. Essa cogestão precisa envolver também o interesse daqueles que são justamente o sentido do trabalho em saúde, que são os usuários. Daí, por exemplo, a importância de aplicar os princípios da legislação do SUS, que prevê o controle social em diversos serviços. E, de fato, tem. A gente tem conselhos locais de saúde em unidades de saúde, temos conselhos gestores com participação dos usuários em hospitais públicos e esse tem que ser essa tem que ser uma luta não só dos usuários, mas também dos trabalhadores, Outra coisa que é importante é a gente perceber que por essas características tem investimentos que são investimentos que são decisivos na área da saúde. Investindo, por exemplo, na qualificação dos trabalhadores, o que eu já falei do trabalho em equipe. É importante que você tenha trabalhadores que eles acumulem ao longo do tempo experiência, capacidade, que você tenha o acumulado do trabalho em equipe e a troca de profissionais, portanto, ela é muito ruim na área da saúde. É muito ruim porque você passa a ter pessoas que são pessoas, por exemplo, que não têm vínculo com a determinada comunidade. É muito diferente se eu tenho pessoas que trabalham no hospital ou trabalham na unidade de saúde e estão ali há 4 anos, 5 anos, que conhecem a população, conhecem o serviço, as pessoas acumulam inteligência institucional. Se você faz trocas constantes disso, piora muito a qualidade de serviço e o ambiente de trabalho. Por que isso é importante? Porque isso fala a favor da gente ter lógicas de investimento no trabalhador.
lógicas que o trabalhador possa vestir a camisa daquele serviço, daquela instituição, e ele tenha perspectiva de longo prazo. Isso, então, a lógica das carreiras no Sistema Único de Saúde, elas são decisivas para a qualidade do trabalho, por tudo que eu disse. São decisivas para que você tenha um trabalhador com perspectiva de longo prazo, são decisivas para a gente conseguir, por exemplo, interiorizar o serviço de saúde e ter trabalhadores que abrem mão de, por exemplo, uma remuneração maior agora, mas relações precárias e instáveis, por uma carreira de longo prazo, onde ele possa planejar a sua vida, planejar a sua formação, e uma carreira que invista no desenvolvimento desse trabalhador, na constante educação permanente dele e até aperfeiçoamento e especialização dele para as ações que são necessárias. É justamente por isso que a própria legislação do SUS, ela prevê as carreiras na área da saúde. Então, se a gente olha a legislação do SUS de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, ela prevê lá as carreiras, justamente para ter essa ideia de relações duradouras e de longo prazo. A grande questão é que o desenho federativo brasileiro trouxe dificuldades para essa previsão das carreiras. Se a gente olha, por exemplo, para países como o Reino Unido, a Inglaterra ou Portugal, você vê sistemas públicos, universais de saúde, mas o empregador é o mesmo responsável pela gestão do serviço. É assim que acontece em Portugal e na Inglaterra. A carreira é nacional, mas quem faz a gestão do serviço de saúde também é o governo nacional. No Brasil, a gente tem uma diferença em relação a isso. É o governo nacional que tem a maior parte dos recursos, mas quem desenvolve a maior parte das ações são os governos municipais. Portanto, são os governos municipais que fazem a gestão do serviço. E aí coloca dificuldades para que você, por exemplo, possa fazer uma carreira nacional, porque você quebraria esse princípio de quem faz a gestão dos serviços e quem faz a gestão da força de trabalho. Então isso coloca um desafio para a gente poder pensar a legislação e a gente avançar nessa perspectiva. Coloca temas, por exemplo, que têm dificultado a implantação das carreiras. De um lado, porque a maior parte dos municípios do Brasil, eu arriscaria dizer, quase 90%, eles têm muitas dificuldades de constituir uma carreira no âmbito municipal. Seja pelo teto da remuneração do prefeito, que em grande parte dos lugares é menor do que o que é necessário pagar mensalmente para diversos profissionais de saúde, seja pela pouca capacidade de atrair profissionais. Muitos profissionais até trabalham em alguns municípios do interior, mas eles não estão dispostos a viver a vida toda até a aposentadoria lá. Então, como enfrentar isso? Temos que enfrentar, por exemplo, o tema de quem arcaria com os custos. Não pode só a gestão municipal arcar com os custos de uma carreira. Esse financiamento ele precisa ser tripartite, ele precisa ser do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. A segunda questão é que precisa construir no Brasil lógicas de gestão interfederativa, onde tenhamos carreiras regionais financiadas pelos 3 entes para possibilitar que trabalhadores façam concurso, comecem atuando em um determinado município e possam atuar em outros municípios. Além disso, é uma complexidade à parte a questão da diversidade de cargos, de profissões e de especialidades entre os profissionais de saúde. Quais foram iniciativas tomadas nesses últimos anos para tentar enfrentar esses desafios? De um lado, a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, reunindo o conjunto de trabalhadores do sistema de saúde e paritárias, entre trabalhadores e gestão, com apoio do Conselho Nacional de Saúde, pensou algumas agendas fundamentais. De um lado, o protocolo relacionado às carreiras no SUS, que foi uma construção potente de trabalhadores, participação dos trabalhadores e da gestão, apontando diretrizes para carreiras, seja no âmbito nacional, o âmbito estadual ou o âmbito municipal. Então eu recomendo a todos vocês olharem esse protocolo das carreiras no SUS, para qualquer debate que aconteça de gestão do trabalho no local onde você atua. De outro lado, também os protocolos relacionados a esse espaço, as mesas de negociação. Fundamental ter a participação dos trabalhadores em mesas de negociação para discutir não só aumentos, os direitos trabalhistas, mas também para discutir as condições de trabalho e investimentos que são necessários nos trabalhadores. Uma agenda que ela começou a ser implantada no Brasil em 2016, relacionada à Organização Internacional do Trabalho, que é a Agenda Internacional do Trabalho Decente, e no SUS
foi chamado o protocolo para a agenda do trabalho decente no SUS, ela justamente discute esses elementos da garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, mas discute também participação democrática no trabalho, combate a todo tipo de discriminação e também uma ação importante para evitar e combater os diversos tipos de assédio. Outra ação importante é justamente essa ideia do financiamento federal para experiências exitosas de carreira, formação de trabalhadores e gestores em gestão do trabalho para a gente construir lógicas de gestão do trabalho mais democráticas, mais eficientes, que consigam investir nos trabalhadores e ter nos trabalhadores um grande ativo para a gente ter qualidade no serviço de saúde, além do investimento na Política Nacional de Educação Permanente. Então, combinando essas ideias de investimento no trabalhador, educação permanente, garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários, mesa de negociação, lógicas de carreira que comprometam os trabalhadores no médio e longo prazo. Qual é o contexto atual e algumas tendências desse contexto atual a despeito dessas políticas? De um lado, mesmo com essas políticas, nós temos uma dinâmica do mercado que ela tem feito duas coisas. Se de um lado tem aumentado o percentual de trabalhadores no SUS, e nos textos de apoio eu vou poder trazer esses números, tem aumentado o percentual de trabalhadores no SUS chamados com vínculos protegidos, ou seja, garantidos pela legislação trabalhista, seja a seletista, seja, em outro caso, que são os empregados públicos, os servidores públicos, se tem aumentado esses vínculos protegidos, de outro lado, tem aumentado a terceirização. Então tem um fenômeno que é o aumento da extensão dos direitos trabalhistas associado à terceirização. Então tem um movimento forte de terceirização no Sistema Único de Saúde, em especial agora que isso é uma política declarada do governo federal, a ideia de repassar ao setor privado a prestação de serviços. A gente tem, por exemplo, em alguns estados do Brasil, com destaque para o estado de São Paulo, as organizações sociais, as OCIPs, com uma lógica muito predatória em relação aos trabalhadores, que é o contrário de tudo que eu estava dizendo antes. Um turnover alto, né, troca dos profissionais, uma exploração muito grande dos profissionais, de maneira que os profissionais adoecem e os profissionais têm dificuldade de continuar naquele serviço. É o inverso do investimento no trabalhador, o inverso, por exemplo, da perspectiva do trabalhador de ficar um longo prazo naquele emprego. Um outro elemento importante que é interessante a gente perceber é que na tendência atual é uma tendência de fragilização dos direitos trabalhistas. Vou pegar um caso, além das reformas, da contra-reforma trabalhista, além do que foi aprovado em termos de terceirização, que você pode passar por uma lógica de pejotização, né? Transformar os trabalhadores em pessoas jurídicas, que é o melhor modo que as empresas privadas, OS, etc., entendem para contratar o trabalhador, porque ela se livra entre aspas, do vínculo trabalhista e ela pode, portanto, só pagar por aquilo que ela consome, sem ter que responder por questões relacionadas à licença maternidade, o adoecimento do trabalhador, entre outras tantas questões. Nós temos, por exemplo, a fragilização dos vínculos de trabalho. Vou dar um exemplo só, os agentes comunitários de saúde. O que aconteceu com os agentes comunitários de saúde ao longo dos últimos anos? Em 2006, os agentes comunitários de saúde, que no Brasil são quase 250 mil agentes comunitários de saúde e quase 70 mil agentes de combate às endemias, eles, com muita pressão popular e pressão no Congresso, eles conseguiram aprovar uma emenda constitucional, ainda no governo Lula, que foi uma emenda constitucional que reconheceu o trabalho desses profissionais, garantiu que esses profissionais deveriam ser desprecarizados. Profissionais que antes eram precários, que antes eram demitidos e contratados de acordo com o interesse, alguns defensáveis e outros não, dos gestores municipais, que muitas vezes, inclusive, eram usados como cabo eleitoral, e é até interessante, peão não é cabo eleitoral de patrão, né? Esses trabalhadores, com a emenda constitucional, passaram a ser trabalhadores com direitos trabalhistas e que deveriam ser concursados. Em 2015, eles garantiram um piso nacional, que não é alto, é um piso nacional que hoje é de R$ 1.014, pouco mais do que o salário mínimo. O fato deles terem passado a serem menos manipuláveis, o fato deles terem se empoderado, o fato de ter sido obrigado a garantir concurso e a proteção das relações de trabalho para esses agentes, por exemplo, faz uma reação
uma contra-reforma, digamos assim, em 2017, onde na Política Nacional de Atenção Básica, os agentes comunitários de saúde deixaram de ser obrigatórios na atenção básica. Ou seja, agora que estão mais empoderados, com os direitos trabalhistas garantidos e com um piso salarial, eles deixam de ser interessantes para uma lógica que entendia eles só quando eram precários, quando eles eram manipuláveis e quando você pagava apenas o salário mínimo. Alguns elementos para a gente poder pensar que são elementos atuais e que olham para frente, além de resistir, obviamente, ao conjunto dos retrocessos, tanto nas relações de trabalho quanto no Sistema Único de Saúde. De um lado, mais do que nunca, é fundamental a gente ter lutas globais. Não fazer a segmentação por categoria e a gente juntar o conjunto dos trabalhadores de saúde. Unificar a luta dos trabalhadores também com as necessidades dos usuários, para não cair na facilidade tanto do discurso da mídia quanto do discurso de gestões conservadoras que tentam opor os interesses dos trabalhadores àquilo que é o interesse do usuário, que é ter serviços funcionando de qualidade, atendendo com humanização. Um terceiro elemento é a gente também não entrar em separações, muitas vezes, de lutas entre trabalhadores que têm vínculos de servidores públicos, empregados públicos e trabalhadores que são terceirizados. Então a união nesse momento é decisiva para a gente enfrentar tanto o desmonte do sistema de saúde que prejudica os usuários e os trabalhadores, quanto a gente enfrentar lógicas de terceirização, de redução de serviços e, portanto, de demissão dos trabalhadores. Nenhum serviço a menos, nenhum trabalhador a menos. Um segundo elemento fundamental é justamente de investir cada vez mais forte nesses princípios do Sistema Único de Saúde, que é a cogestão, é a participação democrática e o envolvimento dos trabalhadores, não só nas lutas trabalhistas, os pisos salariais e etc., mas também na qualidade dos serviços e sempre junto com participação popular. Um outro elemento que é fundamental da gente observar é que no SUS é fundamental que os trabalhadores trabalhem em equipe. Portanto, o discurso de separar as atribuições, o discurso dos atos específicos, o ato médico tentando impedir fisioterapeutas e enfermeiros de fazer ações que são ações importantes para o usuário, o discurso da enfermagem, muitas vezes limitando a prática dos próprios técnicos de enfermagem, a prática dos técnicos de enfermagem, limitando a ação dos agentes comunitários de saúde, não acontece em benefício da população, acaba reduzindo o acesso da população a ações que são necessárias para ela e respondem quase que exclusivamente a alguns interesses corporativos, que são interesses de, entre aspas, privatizar algumas ações, que são ações que elas têm valor ou social ou valor econômico. É fundamental que a gente pense o que cada trabalhador de saúde faz em função das necessidades do usuário. É fundamental que a gente entenda que não é só o tempo da graduação que habilita o profissional para a atuação. Os investimentos que ele faz ao longo da vida dele, na educação permanente, eles podem ser reconhecidos como ações de educação que conferem a esses trabalhadores capacidades e esses trabalhadores podem desenvolver ao longo da carreira, inclusive sendo habilitados para poder atuar em certas ações que são ações importantes para o usuário. Isso é fundamental para a gente poder pensar o futuro da saúde, isso é fundamental para a gente poder pensar um SUS cada vez com mais acesso e qualidade para o cidadão, isso é fundamental para a gente poder pensar uma carreira que é uma carreira que ela vai avançando junto com o trabalhador, onde esse trabalhador ele vai conquistando capacidades e esse serviço público vai reconhecendo essas capacidades na hora dele atender, para melhorar a atenção da população e também de melhorar a sua remuneração, dele ter condições de aumentar os ganhos em função daquilo que ele foi desenvolvendo. Um outro elemento importante é a gente perceber que, antes de qualquer coisa, um trabalhador de saúde é um educador. Ele é um educador na relação com os usuários, ele é um educador na relação com os seus colegas e ele tem que também ser um educador na formação de outros profissionais de saúde na perspectiva da educação permanente. Pensar, portanto, carreiras e relações de trabalho que valorizem isso é muito importante. Para a gente não poder fazer aquela lógica de atribuições específicas à saúde, se eu tiver que fazer uma educação, eu preciso, não está nas minhas atribuições e etc. Por isso que a Mesa Nacional de Negociação tem discutido, por exemplo, as questões relacionadas à educação no SUS, preceptoria no SUS, tentando investir
nessa condição do trabalhador de saúde, de ao mesmo tempo fazer uma educação permanente no espaço de trabalho e de se qualificar para formar outras pessoas. Também, obviamente, com o investimento devido disso, né? Reconhecendo isso, tendo incentivos, inclusive econômicos, para que ele possa fazer isso. Por fim, elementos também relacionados à avaliação. É muito importante que a gente qualifique as carreiras com a avaliação de desenvolvimento, mais importante que é desempenho, que olhe sim a qualificação do serviço e o que o trabalhador faz para qualificar o serviço e como ele atende as pessoas, mas que invista no desenvolvimento humano e profissional desses trabalhadores. Avaliações que a gente consiga fazer a avaliação do trabalhador, mas o trabalhador fazer também a avaliação da gestão, do serviço, da chefia e que leve em consideração a avaliação dos usuários. É decisivo para fortalecer o trabalho a gente conquistar a adesão, a gente conquistar a aprovação e a gente ampliar a legitimação do serviço de saúde junto aos usuários. Por fim, eu queria destacar que é um momento fundamental da gente enfrentar a reforma trabalhista, enfrentar as terceirizações, enfrentar a implementação dessas medidas na área da saúde. Além de prejudicar os trabalhadores, essas medidas pioram o serviço de saúde, tiram as condições de termos pessoas que vistam a camisa dos serviços e que se esforcem para a contínua melhoria do atendimento da população, e é um momento de muita união. Como eu disse, união com os usuários, união entre as categorias e fazer uma só luta, né? De defesa do sistema de saúde, de defesa das relações de trabalho, contra qualquer fechamento de serviços, contra qualquer demissão dos trabalhadores. É isso que está colocado, mantém-se as lutas de sempre e se somam a essas lutas de agora de defesa do Sistema Único de Saúde e do trabalho no SUS. É isso, pessoal, mais elementos estão aí nos textos, né, que nós vamos colocar para apoio a esse debate. Foi mais uma vez um prazer muito grande estar junto com vocês aqui. Obrigado.